Sejam... A gente tem que combinar o tamanho já tem o making Gente, off pra você, Leandro. Aí, ó. 2, 3, 4. Sejam muito bem-vindos ao mais... Tá quase. De novo. Agora é só você, vai. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui na minha frente, quem vai conduzir o episódio? Natanael. Eu. Quem vai conduzir? Na sua diagonal. Ali na minha diagonal. Participação especial, Participação como especial. sempre. Participação real da Maria Ela Ultramari. Ela cortou o especial, aí foi pra especial, e depois especial Real. e real. É. Aqui ao meu lado esquerdo, Carolina Gracino. Mais conhecido como Gracinha. Gracinha. É... E aqui, Já pegou. mais tá no podcast que às vezes nem me convidam mais, porque estão cansando de mim aqui. Exatamente. Vocês estão cansando Não, deles? nem Eu precisa não te convidar, sei. na verdade, né? Você já... Eu fico, na verdade, triste quando não me convidam. O assunto... então, agora eu vou convidar sempre. Tá ouvindo, Leandro? Traz Porque... ela pra falar eu- de degradação. eu não Pode queria... me chamar. Eu sei, eu não mas queria... Tem que ser parte do... Do casting fixo. cast fixo. Eu não queria trazer pra não, assim, pô, trabalhando muito, tava cheio de coisa. Falei, vou dar um relax, vou botar pessoas novas. Não, ela ficou brava. Ficou brava que a gente não E depois chamou. eu fiz um... Greve. Pouco caso não, como é, tipo... Fez... Tipinho. fez não tipinho. quero, Fez- não quero participar, não. Madura peruca, Drama, né? famoso Mas- drama. pouco. Mas o bom é que ela fez trazer quem? A Valéria, que vocês viram no último episódio aí. A Valéria veio, tal, no lugar dela. Sim. Famosa Valéria. Oi, Valéria. Oi, Que Valéria. tá aqui atrás também. Ela mas tá não sempre quis, aqui. não quis aparecer aqui, mas tá aqui e tudo mais, né? Demorou pra ver, demorou. Ela não quis saber do easter egg, mas agora ela sabe, né? Ela falou. Mas acho que eu vou ter que assistir. É. Talvez. Bom, mas muito bom, vamos começar mais um episódio, então, vocês Pronta, viram. ela tá pronta. A Iris, em algum momento, ela vai tocar o episódio aqui Deus sozinha quiser. no A futuro. gente vai se aposentar. E muito bom que a gente trouxe quem de volta? Gracinha está aqui no episódio, depois de muita luta, né? Veio Muito preparada, tá com um pouco de vergonha, mas tá tudo bem. Beleza. Acho que tô sentindo que Não tá se espere soltando muito, já, né? Não espere Não, muito. tá sim. Tô Tá sentindo sim, que tá se soltando já. Gente, é a Em outras deusa do horas, PDE todo em aqui, outras né? horas ela já falaria não. Dessa vez foi super fácil aceitar, nem teve tanto trabalho assim, É não que, foi é tão que, na verdade, nada em eu troca. sabia que não ia fazer diferença. não Se eu foi, falasse não ia não teve funcionar. tão Eu esforço e aí eu não, falei que a Iris vinha, daí ela ficou um pouco mais, né? Ficou um pouco mais feliz. Mas é isso. Vocês já viram provavelmente aí na capinha do thumb, episódio, a na thumb. thumb, mas hoje a Leandro gente... já colocou aqui. Com certeza. Aqui, não, brincadeira. Ainda não vou fazer ele trabalhar tanto ainda. Mas no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ames. É um como cheiro. É um como cheiro. a gente ainda vai fazer um episódio, não sei se a gente fez, a gente acho que não fez nenhum episódio específico falando sobre Ames, só de Ames. Mas esse vai ser um episódio que a gente vai tentar unir duas coisas muito importantes que estão sendo discutidas o tempo inteiro, que é a nitrosamina, que cada vez que a gente pisca tem um paper novo sobre nitrosamina aparecendo, e sobre a relevância em teste de Ames, porque a gente tem recebido bastante questionamento sobre limites de nitrosamina, então toda hora a gente recebe um e-mail falando, essa nitrosamina agora saiu o resultado novo, ou tem limite, posso mudar esse limite, não pode, e aí no final quando você vai ver os estudos de Ames ou vai ver o estudo a fundo, você percebe que tem várias inconclusões, certo? Então, a intenção hoje é explicar principalmente o efeito do solvente nos estudos. E como a Iris está na mesa, é um papeando, certo? É um paper. Só É mais um quando eu papeando. tô aqui. Na maior parte das vezes, sim. Eu instalei isso como pro podcast, não pertence a mim. Eu já falei que Mas você tem que mais fazer... um episódio do Eu acabei de Papeando falar. com o Spectra. Mas se ela tem que virar casting eu fixo, acho que todos você vão ser já virou papeando. um cast fixo de Então, peperando. vai ser papeando. Peperando. Peperando. Poperou. Inglês com português. Você vê como tá evoluindo a coisa da mesa. Peperando. Mas bom, antes da gente começar a falar do episódio, Leandro... Leandro, os recados. Isso. Ó, aí já tá sabendo. Ela Muito tá animada. atravessando hoje. Vocês podem tirar folga, férias, fica tranquilo que a Iris vai assumir com maestria, tá? Esse patrocinador
Eu falei errado, mas esse podcast... Tá todo mundo falando errado hoje. É que contagia, né? É porque ninguém é É psicopata. sexta. Eu que fico sem dormir, todo mundo fala errado. É que Vai. não é psicopata, que se fosse... Quando alguém bocejar, os 4 vão bocejar. É verdade. Porque temos empatia entre as pessoas. Tô com vontade Eu daqui a também, pouco. já me deu. Ai, meu Deus. Esse podcast é agradecer nossos parceiros da Action Research. Ó, melhorou o inglês, hein? O Research... O Research não sai mais, hein? É o treinamento. Na Action Research. Ó, melhorou de novo. Então, se eu falar de novo que é melhor. Vamos parar aqui, parar por cima igual Pelé. Vai, terceira vez, porque triplicata é sempre bom. Você vai na Action. Research. Sérgio, Research. quero padrões. O que você vai me dar se eu comprar muitos padrões? Caneca. Caneca térmica com termostato, termômetro, não sei se é a mesma coisa, mas termostato para saber a temperatura do seu chazinho, ou da sua cerveja, ou do seu vinho, ou do que você quiser tomar. Então você vai lá, o melhor padrão do mercado é com o Sérgio. Sérgio! Exatamente. Se você quiser colunas cromatográficas, você vai na YMC Américas, você vai lá bonitinho, eu quero coluna, mas eu não sei qual coluna eu vou pegar. Então você vai lá no guia de filtros de coluna do Cromatografando, tirar todas as suas dúvidas de um filtro bonitíssimo, lindíssimo, feito, colorido, para quem gosta de figuras. Vai lá, descobre qual coluna você quer. Quem quer uma boa referência, inclusive, para apresentações. Exatamente. Vai lá, pega o filtro, coloca a sua apresentação. Eu que fiz, ó. Só que referencia, obrigada. Dá os créditos, vai. Dá moral para quem fez e deu Dá trabalho. moral que os artistas aqui são bons. Então, descobre qual coluna, volta na YMC América, vai lá com laudo, não um laudo médico, mas vai lá com laudão. Certamente você vai chegar numa traiarte. Exatamente. Você vai comprar uma e vai se oferecer atrás, tá E no vem meio um do... laudo de brinde. Exatamente, vai explicar tudo bonitinho. Não sabe o que é o laudo? Volta aqui no episódio da YMC, que ele tá lá no segundo episódio que a gente falou sobre colunas e um monte de coisa, que já é muita coisa pra E mim. eu sempre digo, quem não sabe quem é o laudo não faz parte do mundo farmacêutico. Olha aí, Tá, é uma um coisa tá ícone. errada. É o ícone da farmacopeia brasileira. Não farmacopeia, não. Não, da farmácia... É isso aí, quem falou, é isso aí. É isso aí. Não dá pra acertar tudo, gente. Sou eu falando, né? O recado mais importante, YouTube, segue a gente, compartilha, dá o sininho pro YouTube entender, deixa o sininho lá reservado, pro YouTube, o joinha, pro YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e distribuir para mais pessoas. Pastelaria Podcast Oficial no YouTube. Vai lá no Spotify, Pastelaria Podcast Oficial também. Dá 5 estrelas pra gente. Avalia lá bonitinho. Comenta, deixa comentário que a gente responde. Deixa recadinho lá. Até o teu trabalho de responder um por um. A gente gosta quem Fala, interage, Gracinha tá na mesa, Iris tá Quero mais a Gracinha, quero a Iris Gracinha é só apresentando. pros íntimos, tá, galera? Mas a gente tá só com os íntimos, Não, só com os aqui 300 mais. Não. Tranquilo. Quem dá 5 estrelas, fala, Gracinha dá 5 estrelas, mas só quem dá 5 estrelas. É isso. Quem dá 4 estrelas não é íntimo. É verdade. Beleza? Tá grande esse episódio, eu não consegui ver ainda. Qual que é o que tem de bom no episódio? Vai no Instagram, Spectra Soluções Científicas, tem os cortezinhos pra vocês só, olha, isso aqui é bom, quero ver, vou lá olhar. Pra dar um cheiro, mas é pra ver o episódio inteiro. Sim, porque é só eu pra vi você o povo lá no entender. Instagram pedindo as referências e não viu o episódio. O Exatamente. episódio As inteiro referências tem as tá na nossa referências. referência. Isso é uma coisa importante. As Pastelaria. pessoas pedem pra gente as referências, mas o Leandro coloca a imagem aqui no vídeo. Aí muitas pessoas, algumas, não muitas, mas falam: mas eu tava ouvindo no Spotify. Então, assim, para um pouquinho o tempo que você vai ter de clicar lá no link que eu vou te mandar, ou que nós vamos compartilhar, dá uma olhada no vídeo. Porque o Spotify também tá com imagem. Exatamente, Né, a gente sobe com imagem no Spotify. Você então não dá precisa aquela abrir. pausa no episódio, vê o vídeo, já pega o nome, e porque a não. gente deixa, a gente mostra qual que é o Porque A gente figura fala- importante. E tem episódio que a gente fala de muitos papers. É. Então, assim, não dá pra colocar todos lá como referência. Então, Dá Gente, esse- mas dá a minha esse- empresa é chata, não deixa eu acessar as redes sociais. Mas você não tem desculpa. Porque toda empresa deixa você acessar o LinkedIn. também tem lá. também. Bom Leandro ponto, tá hein? preparado. Bom ponto. Então você vai lá, tem cortes, tem um monte de conteúdos um pouco diferente do Instagram, porque são redes sociais diferentes, a linguagem tem que ser um pouco diferente, mas em supra-sumo, você vai ser bem atendido tanto quanto no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no seu agregador de podcast favorito e no LinkedIn. É isso, né? É isso. Arrasou. É, Você tá cada faltou vez do melhor. cromatografando, você falou do Eu falei da cromatografando. coluna, mas você vai... Isso, dos guias. Você Não quer entender falou, não. sobre cromatografia? Isso. Cromatografia líquida. Você vai lá, tem o Descomplicando o HPLC e o HPLC prático e definitivo, fora o guia de filtros, o guia de coluna que eu já falei, que é um material maravilhoso que vai te ajudar se você já entende e está com dúvida, se você quer só ter um material de bolso para consultar na hora do que o chefe aportar você e você não sabe o que fazer, você abre o materialzinho, olha rapidinho, responde uma prova da universidade, tem tudo lá, olha só que maravilha. Então, para todos os gostos. Exatamente. Muito bem. Então, não se esquece, se inscreve lá no canal, deixe seu comentário, interaja com a gente, encaminha para as pessoas. Isso você tem que falar também, ó.
quando você for anunciar, tá? Aham. Não se esquece lá, ativa o sininho para você receber as Compartilha. informações assim que a gente publicar. Claro, a gente publica sempre a cada 15 dias, então uma semana sim, uma semana não. Mas, caso você tenha se perdido aí, que está trabalhando muito, alguma coisa do tipo, você recebe as notificações. E no Spotify também, ativa o sininho lá pra gente, dá as 5 estrelinhas. E também você pode mandar mensagem pra gente, que a gente também vê, certo, Leandro? Vemos No todas as mensagens Spotify. e respondemos todas que possível, né? Mas E responde. só uma única coisa em relação a Axios que a gente não falou, que mandar o recado que o Sérgio tinha pedido. Agora a Axios também está trabalhando com a Simple Systems, que é uma empresa que trabalha com amostrador, certo? Principalmente de, como é que eu posso dizer, de amostras que são bem viscosas. Então ele tem uma técnica específica para amostrar produto. Então, em breve vocês vão ver aqui alguns exemplos de amostrador, um bichinho de pelúcia que ele mandou, um mascotinho que ele mandou pra gente. A gente não conseguiu trazer ainda, mas já está disponível, ele já postou umas fotos, inclusive, no LinkedIn sobre isso, e eles estão divulgando isso também. Então, se você trabalha com amostradores, ou com validação de limpeza também, ou alguma coisa do tipo, entra lá, o link vai estar na descrição, acesse, manda mensagem pro Sérgio, que ele vai ficar feliz em te atender, certo? E outra coisa importante também é que agora os padrões da Axios vêm com o amostrador personalizado da Axios. É isso aí, tá? Então, aquela espatulinha que a gente usa aqui, ó, pá, no bolso todos os dias. Já dentro vem do com a laboratório. amostrador. Onde tá minha postulinha? Onde tá? A gente ganhou, a gente tem Aí, umas lá, a que gente ele vai tem, mandar. eu queria ter o resto, né? É. Do padrão, do laboratório, aquela coisa. Mas a quem já tá aí, vai chegar um padrão para quem comprar, claro, né? Com as espátulas da Axios. Perfeito. Oh, tava fácil, meu coisa, vocês complicaram, né? Sérgio, Compliquei. cadê? Sérgio, eu preciso do roteiro. Eu vou te mandar. Roteiro pra- Eu vou te mandar que ele mandou o áudio. Ele mandou o áudio Não, pra gente áudio, esses fez um dias. roteiro bonitinho, fala em qual momento, como é que é a pronúncia. Aí você não me ajuda, tava bonitinho nos padrões aqui, aí você coloca um. Você treinou por muito tempo, agora... Amostrador, É isso, Leandro. System, Você mas- Sampling, não é sei System? Você tem que... Sampling Systems. Ah lá, Você tem ah lá. que... Você tem que evoluir também, cara. É tudo isso, junto. mas ele mandou, tá. Então tem certo, vai. O Sérgio é amostrado e tem amostrador junto. Isso, exatamente. Certo? Certo. Então, beleza. Então, vamos começar hoje o episódio, então, como a gente falou, sobre falar sobre AIMS. Antes da gente começar a falar sobre AIMS em específico, quer dizer, minuto sobre... de silêncio. Não, Bater ainda não é palmas. isso. É, mas também. pode também ser. é isso, né? Eu não ia falar disso agora, mas eu posso falar. Semana passada, de fato, a pessoa, o pesquisador que de fato foi quem desenvolveu o AIMS, que chama Bruce Ames, veio a falecer com 95 anos. E o interessante disso é porque ele trabalhava com o quê? Com câncer. 95 anos, por isso que ele durou tanto tempo. Talvez tenha que pensar nisso. O cara sabia o que fazer para... Sabia que não pode fumar, que não Então. pode comer embutidos, Não, então, que não agora... pode sair aí na que rua tá. sem Olha- máscara. Aí que tá, olha a Difícil, loucura. né? Que tem que eu comer acho muito orgânicos. interessante. Difícil, né? Vida- Se vocês quiserem, a gente faz um episódio só sobre a história dele. Porque é muito interessante. Eu já tinha pesquisado um pouco, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais nos dias, logo após quando ele faleceu. E aí é muito interessante, a história dele é muito interessante por quê? Pra começar, o nome dele é Bruce Nathan Ah, pronto. Ames. Já ficou mais Qualquer legal, já ficou mais da hora, semelhança- né? Ah, Ah, não. gente Qualquer boa, gente semelhança fina. É mera Coincidência. coincidência. Mas ele começou a pesquisa dele, olha que interessante. Ele estudou em Berkeley por muito tempo e ele foi professor de Berkeley. Ele passou parte do pós-doc dele no NIH, que é o maior instituto de pesquisa dos Estados Unidos, que é o National Institute of Health, que é quem financia a maior parte das bolsas de estudos lá. E lá ele trabalhava com bactérias que eram mutantes e que tinham questões específicas com deficiência de histidina. E olha onde a Olha gente lá. vai chegar. Essa é a história. E aí, ele comendo batatinha, Sempre assim, É né? sempre assim, né? Sempre comendo fazendo uma batatinha, coisa nada a ele ver. olhou o rótulo. Eu tô sendo bem simplista, tá? A história é muito mais longa do que isso. Quando ele saiu do NIH, ele foi trabalhar, ele já trabalhava com essas bactérias, e aí ele entrou como professor e continuou a linha de pesquisa dele em bactérias que eram deficientes de histidina. Depois a gente pode fazer perguntas do porquê histidina, enfim. Mas era só para colocar o link do Ames. E aí ele tava comendo batata, e aí ele olhou a parte de trás, e ele ficou curioso para saber se os conservantes que estavam ali, ou os produtos, os ingredientes do que eram feita a batata, eram mutagênicos e podiam causar câncer. E é uma época interessante, que a gente está falando de 1960, 1970, mais ou menos nessa época, onde já se sabia a correlação entre mutações de DNA e
câncer, mas ainda era muito pouco falado sobre a capacidade de gerar câncer devido a efeitos em proteínas. Ou seja, proteína danificada, proteína que não se traduzia corretamente, ou proteínas inibidas e tal. Então, o mecanismo era muito pouco discutido. E aí ele hipotetizou que ele queria fazer alguma coisa nesse sentido para poder testar se a bactéria, se aquele contaminante, se aquele produto era ou não mutagênico. E aí, naquela época, a indústria farmacêutica ou a indústria química, de modo geral, só utilizava na sua grande parte para poder fazer estudo de carcinogênese, estudo animal. Caro e longo. E aí ele falou, como é que eu posso fazer isso aqui muito mais rápido? E aí ele fez associação com... eu tenho bactérias que são deficientes em histidina. E ele viu que tinha alguns agentes que ele trabalhava lá, alguns componentes, que revertiam essas bactérias, porque elas passavam a estimular a produção de histidina novamente. E aí ele falou, será que se eu colocar um composto que de fato é mutagênico, ou que eu estou querendo testar, se reverter, é porque é. Porque ele já testava bactérias deficientes em histidina e algumas cepas da que ele tinha revertia, por causa de alguma coisa em específico. Aí ele pensou, se reverte é porque está tendo mutação. Se eu colocar um produto e ele reverter, é mutagênico. Eu vou testar. E aí a grande habilidade dele foi transformar isso em um modelo que o laboratório conseguia fazer em larga escala. Então foi super foda. Aí, que a coisa começa a ficar interessante, é que ele começou a evoluir com esse pensamento e ele se associou a uma professora nos anos 90 que chama Gold. Lois Gold. Ah, a gente conhece o Conhece o Gold. Gold. Eu achei que era Uau. Gold. E aí que é sinistro. Gold. É a Gold. A gente muito tem mais mania, linda. a gente tem essa Quem que é a Gold? mania de chamar os de pesquisadores A gente acha de que homem, tudo é homem. Porque também a gente só vê o sobrenome, É. né? Aí a gente O fala, Dobo, cara, mas né? é a mina É a Dobo. Dobo. Não. Não, agora faz todo sentido. Inclusive, combina até melhor. A Gold. Pô? Não combina até melhor? A Gold? Qual que era a ideia dos dois em 90? Que aí que Entender vem a a parte- correlação. Não, porque aí o que aconteceu? Ele começou a pesquisar tudo. Ele começou a pesquisar, todos os compostos. Porque aí tudo era possível de ser testado, porque conseguia com facilidade fazer o teste de Ames. Chegou um momento que todas as coisas poderiam ser perigosas. E a cabeça dele, ele começou a ter uma preocupação com isso. Por isso que, se vocês quiserem saber a história de Bruce Ames com detalhe, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Ele chegou a cunhar o fato de que moléculas sintéticas eram menos perigosas do que compostos naturalmente obtidos na natureza. Porque eles começaram a testar coisas que eram sintéticas, que naquela época, em 80 mais ou menos, tinha-se o grande medo que as coisas, os pesticidas e tudo mais, eram mutagênicos, só que tinha coisa que não era. Como a gente sabe hoje em dia, que tem molécula que não é mutagênica. Só que aí tudo que era derivado natural, que se acreditava ser natural é bom, começou a dar mutagenicidade. E aí começou a ficar complicada a piração, coisa. né? E aí começou a falar, até onde vai? E aí ele se juntou com a Lois Gold para poder fazer o maior banco de dados, aonde todo mundo busca por... Eles ficaram trabalhando nisso mais de 30 anos, fazendo a manutenção do banco de dados de carcinogenicidade. Que hoje a LASA também acabou tendo o acesso e gerou uma nova forma de produzir os dados. Mas eles começaram a juntar, eles se dedicaram mais de 30 anos juntos em conseguir... pegar todas as informações do mundo de estudos que foram feitos, achando correlação Ames com carcino. E aí, no final da carreira dele... Mutagenicidade com carcino. E esse era o pretexto, inclusive, que ele utilizou no início da análise dele, que eu falei aqui sobre a mutação e a reversão de histidina, que foi, se é carcino, é mutagênico. Ou não. Mas aí a ideia dele era que, se causou carcinogenicidade, eu estou tendo questão em DNA, provavelmente. E logo, então, eu posso trabalhar com algo mutagênico. Então, o Ames sendo mutagênico vai dar grandes indícios de que essa molécula vai ser carcinogênica, né? Então, se é mutagênico, tem grande chance de ser carcino. E aí, no final da carreira dele, ele, muito pelo que eu li no dia que anunciaram a morte dele, e aí teve vários pesquisadores de Berkeley comentando sobre ele. Bom, ele morreu com 95 anos, mas até o final da carreira dele, ele era muito excited com a pesquisa. Ele era uma pessoa que buscava e trabalhava, e ele estava trabalhando muito com pesquisas sobre anti-aging e câncer com alimentos.
Então, ele estava muito vinculado a isso agora. Parece que ele tirou dinheiro do próprio bolso para manter várias estruturas de pesquisas no último laboratório dele, porque ele teve que sair de Berkeley e aí ele se aposentou. Só que ele quis continuar pesquisando, então ele ajudou muita coisa com fundação, essas coisas assim. O cara tem prêmios, assim, no mundo inteiro, já ganhou honra ao mérito em 30 países diferentes, Japão, lá, Merecido, né? É. Super. A gente tem só a agradecer a ele. E aí esse episódio fica em honra, né? Homenagem. Em homenagem a Bruce primeira Nathan Ames, eu posso dizer, Nathan Essa aí Ames. acho que fica como uma primeira homenagem, né? Porque a gente vai fazer um mais específico. Acho Pode que- ser, Pô, se as eu pessoas acho quiserem colocar no comentário e falar, Gracinha, aparece de novo no episódio do Ames. Aí a gente vai fazer. Galera. Me leva Mas- pra jantar primeiro. Não, e eu achei bizarro que foi isso, quando a gente começou quando eu comecei a ler sobre, tipo, a associação com o Gold, eu não me toquei que era... E aí, se você for buscar o paper de 94, 91, se não me engano, que é o primeiro anúncio do banco de dados, quem publicou foi Gold, só que quem tá como autor final é o Ames. Então, e faz todo sentido que a gente vê Correlação Gold... Ames Gold é a mesma que mutagênese e carcinogênese. É, e aí você vai olhar lá. Se você um dia entrar no Carcinogenicity Database lá da LASA, tem o método Gold e tem o método da Que é LASA o que também. calcula a TD50. Exato. Que foi Lois Gold. É, Tá vendo? gente. Eu temos falei pra muitas elas, eu não pessoas contei importantes. isso, mas eu falei pra elas que eu ia trazer um negocinho diferente Emocionei. aqui da Bruce Ames. Foi Tá vendo? legal a gente não ter... Não sabia disso antes. é. Mas a história... Tem pesquisadores em específico que eu vou atrás, porque são pessoas que, tipo... Não, mudaram mudaram. tudo, né? Outro cara que eu vou atrás que não é nada a ver com o episódio de hoje, mas é Sharpless, que desenvolveu a reação de triazol. É muito boa a história também desse cara. Algum Mas, dia você enfim. conta pra gente. Ah, mas aí a gente tem que falar de triazol pra poder contar, senão não vale. Então. Bom, Aí mas chama a Valéria. chegando... então, exato. Eu pensei aqui que eu ia falar um comentário aqui atrás, mas deixei pra lá. Tudo bem, eu fiz. Mas aí, agora que vocês já viram essa história de Ames, o que eu quero passar a palavra aqui para Maria, para ela explicar, dentro de um contexto de nitrosamina, por que Ames é importante. A gente já meio que falou um pouquinho aqui da correlação. Inclusive, essa correlação, recentemente, para nitrosamina, foi colocada em dúvida. Então, a correlação do efeito, de fato, mas aí a Maria vai falar. E falar um pouquinho sobre o teste de Ames modificado utilizado para nitrosamina, para a gente começar o paper do Papiano, para a gente poder falar, que é um paper bem simples, direto, vai ser bem tranquilo falar ele. E aí a gente tem comentários para fazer do paper. Pode ir. Bom, essa função sempre fica comigo, né? De fazer A introdução. a introdução, um resumão aqui do tema. Um aulão. Um aulão. Mas assim, o Nathan já trouxe um pouco, né, do que é o teste de Ames. Então, o teste de Ames, gente, chama Ames por causa do seu descobridor, né, do seu idealizador e quem fez tudo isso acontecer, Bruce Ames, Sir, eu diria. Sir. Bruce Ames. Que não é um Sir, né? Mas eu tô classificando Então ele. tá. Então você agora botou a espada e fez assim. Exato. E tal. Perfeito. Porque ele merece, enfim. Então, é um teste em bactérias que a gente faz para avaliar a mutação de ponto. Então, é um tipo de mutação específica. Que é um teste relativamente simples. Ele não é fácil de fazer. Mas ele é rápido e relativamente simples para que a gente possa ter ali um primeiro screening de mutagenicidade que tem uma alta correlação com carcinogenicidade. Então, isso é um fato. Nem toda substância mutagênica é carcinogênica, mas existe essa relação importante que precisa ser investigada uma vez que a gente descobre uma mutagenicidade de uma substância. E outra coisa que eu sempre falo é que toda substância mutagênica É genotóxica, Isso. mas nem toda substância genotóxica é mutagênica. mutagênica. Muito Que toda bem, substância então, mutagênica vai se transformar em genotóxica. Não, vai se Então- transformar em carcinogênica no Carcinogênica. futuro. não né? necessariamente. Não, Mutagênica mas só não. se tiver outros mecanismos, mas você tem ela troca a mecanismos base. de reparo, enfim. Não, e Se não der é errado- não é uma regra, mas existe uma boa correlação, né? Enfim. E não é uma regra porque o nosso organismo foi feito para combater essa tudo. loucura. Amém. Né? Quando ele falha, é que essas coisas É que dá ruim. desencadeiam. Exato. Mas, enfim, então existe um protocolo estabelecido, consolidado, que está descrito num guia da OECD, a OECD 471,
que traz ali como que a gente deve fazer o teste de Ames. E existe esse protocolo por quê? Porque a gente tem que ter um teste padronizado para que todas as pessoas que façam ou lancem mão desse teste para uma avaliação mutagênica utilizem os mesmos princípios, para que, inclusive, a gente possa comparar esses resultados. Então, existem lá cepas, né, de bactérias específicas com mutações específicas em genes específicos que são na verdade, as bactérias, através dessas mutações, não produzem histidina. Isso. E, enfim, aí existe um período, né, de pré-incubação ou não, ou um plaqueamento direto, né, dessa substância que a gente quer testar nas placas onde estão as colônias de bactérias dessas cepas específicas. A gente pode ou não fazer esse teste com ativação metabólica, né? Então, para que isso? Para que a gente avalie se os metabólitos dessa substância que vão ser mutagênicos ou não, que no caso é o que acontece com nitrosaminas. Então, nitrosamina, como vocês já bem sabem, porque a gente já falou isso 1 milhão de vezes, não é a nitrosamina que é mutagênica, carcinogênica, mas sim o seu metabólito. Então, nesse caso de nitrosaminas, é imprescindível que a gente use essa etapa de ativação metabólica. E essas amostras elas precisam estar em solventes, elas precisam estar diluídas para que esse teste possa ser executado, certo? Então, hoje, inclusive, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre essa avaliação que esse paper fez dos principais solventes, porque os principais solventes o principal solvente orgânico que se utiliza para fazer a solubilização dessas amostras e plaqueamento é o DMSO. Ou água, né? Se for uma substância solúvel em água, mas geralmente as substâncias orgânicas não são tão solúveis em água, então a gente acaba utilizando como solvente orgânico o DMSO. E aí existe um questionamento, né, científico, né, na comunidade científica sobre o impacto do DMSO para esse teste de nitrosaminas em específico. Então, a gente vai falar sobre isso exatamente hoje. E aí, em paralelo, você corre esse teste todo com seus controles positivos e negativos, né? Então, para que você tenha bons resultados estatisticamente relevantes e significativos, você precisa ter ali como referência controles positivos e negativos para validar esse seu teste. Né? Isso é todo um controle de qualidade, inclusive, que é feito nos laboratórios que são credenciados ou não para fazer esse teste. Hoje em dia, o Brasil possui, e acho que no mundo também, né, laboratórios que possuem BPL, por exemplo, boas práticas de laboratório para conduzir esses testes, que é mais uma garantia de que a gente tem esses testes sendo feitos da forma mais harmonizada possível. Mas, assim, não ser BPL também não nos impede de olhar para um resultado. É preciso só um pouco mais de cuidado. Então, todo esse teste, quando conduzido dentro de um laboratório, precisa ali de algumas garantias de qualidade. Uma delas é a execução em paralelo de controles positivos e negativos. Enfim, então, existe esse protocolo geral, que é o guia da OECD. Porém, quando a gente começou a estudar nitrosaminas, vários testes foram sendo conduzidos e resultados diferentes e quase inconclusivos foram sendo observados. E aí foi que o mundo inteiro começou a estudar um pouco das particularidades da nitrosaminas quando testadas num teste de Ames. E aí a agência europeia, a EMA, e a FDA, né, e a FDA, como já foi corrigida, porque são agências, sugeriram nas revisões aí dos perguntas e respostas e todos os guias que saem periodicamente de nitrosaminas, um teste de Ames que a gente chama de modificado, que tem gente que chama de otimizado, e aqui a gente chama de modificado porque é assim que a gente quer chamar. Porque em inglês é enhanced. Então, otimizado, enfim, a gente adapta aqui a linguagem.
A gente segue as mesmas cepas descritas, né, mas há uma indicação mais específica para TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537 e a E. coli WP2 UVRIA. É obrigatório no teste de James de nitrosaminas a gente fazer uma pré-incubação de no mínimo não, né? De 30 minutos, acho que ninguém quer fazer mais do que isso. Para ativação metabólica também existe uma particularidade, que é utilizar 30% do fígado de rato, fazer um teste com Ou de 30%, ou de hamster, né? De hamster. Na verdade é só E mesmo. Exato. Fazer com os É, dois, você mas precisa não fazer são os os dois dois. em conjunto. Exato. São separados, Fazer experimentos estudos diferentes. Dois estudos. Exato. Boa, time. E na ausência também de de ativação metabólica S9. E aí esse S9 precisa ser preparado a partir de roedores tratados com indutores de enzimas do citocromo P450, por exemplo, fenobarbital e beta-naftoflavona. Certo? Existem outras formas de obter esse S9, mas entendeu-se que este é o melhor resultado para nitrosaminas. E aí o solvente orgânico, ou solvente, na verdade, sendo água e uma proporção de solvente orgânico o mais indicado, ou que em menor concentração consegue solubilizar a sua nitrosamina. E aí aqui está o ponto central da nossa discussão, certo? Exato. E aí, controle positivo, tem que usar lá alguma nitrosamina, no caso NDMA, que é a mais utilizada, para entender se esse teste está se reproduzindo adequadamente ou não. Posso só dar uma complementada? Super. Talvez duas. uma complementada com algo que você já disse, mas só para deixar mais claro o porquê que surgiu a necessidade da gente melhorar o teste de Ames, que já tinha sido implementado já, né, há bastante tempo, melhorá-lo para usar para nitrosamina. O que estava acontecendo era que a gente tinha estudo de carcinogenicidade para nitrosamina, e são estudos bem antigos também, que de fato comprovavam que elas são, a chance delas serem carcinogênicas era grande, então existem muitas nitrosaminas que de fato apresentam dados experimentais que comprovam que elas são carcinogênicas, só que os resultados de Ames normal não correspondiam os que eu identificava no carcinogenicidade. Então, o que estava acontecendo era que se eu conduzia um teste de Ames normal para uma nitrosamina conhecidamente carcinogênica, às vezes o resultado de Ames dava que ela não era mutagênica. E daí surgiu-se, então, a necessidade de que, se eu quero, de fato, avaliar o potencial carcinogênico da nitrosamina sem precisar conduzir esse estudo de longa duração, usar muitos animais e, enfim, para determinar, de fato, o potencial carcinogênico, surge, então, a necessidade de modificar o teste de Ames para que ele seja capaz de identificar o potencial mutagênico da nitrosamina, que a gente sabe que, se ela for carcinogênica, a gente sabe que é via mecanismo de mutação. Então, precisou-se mudar o teste para a gente conseguir classificar mesmo a nitrosamina contra a nossa preocupação. Perfeito. E daí, quanto a isso, acho que também cabe ressaltar uma outra mini coisa, que é como grande parte do conhecimento de nitrosamina que a gente tem hoje advém de estudos antigos, a maioria deles foram, de fato, conduzidos com teste de Ames antes convencional, antes dessa modificação que foi proposta. E agora está no momento, de fato, que a gente está encontrando nitrosamina, infelizmente, em muitos produtos farmacêuticos. A gente está voltando na literatura para entender se o composto que a gente está identificando, ou, por exemplo, compostos parecidos via read-across, que seriam ou não carcinogênicos, seriam ou não um risco de estar presente no nosso produto. E a gente está olhando para o teste de Ames que foi conduzido naquele momento e falando, nossa, não, mas olha, uma nitrosamina muito próxima, ou até mesmo a minha nitrosamina, não é mutagênica. Então, eu não preciso me preocupar quanto ao risco da presença dela no produto farmacêutico. Só que a gente tem que olhar qual que foi o teste que foi feito. Precisa ser como teste... ele foi feito. Exato. Além de que tem essa outra questão, né, que pode ser que o teste de Ames, que foi feito para nitrosamina no passado, nem seguia a OECD 471. Então, temos essas duas coisas que a gente precisa, de fato, entender. Não significa que ter na literatura um relato dizendo que a nitrosamina não é mutagênica, não significa que ela não é um risco de causar câncer por esses mecanismos. Então, muito bem. Precisamos tomar cuidado quanto à classificação do risco de nitrosaminas com base nos testes que foram conduzidos anteriormente, antes da gente entender que a gente Precisava modificar E colocando em contexto, né? Por que a gente está falando também disso daqui?
porque uma alternativa... A gente tem descoberto, como a Iris falou, muitas nitrosaminas nos produtos farmacêuticos, provenientes principalmente de ativos e impurezas, e que são nitrosaminas totalmente desconhecidas do ponto de vista toxicológico. Então, uma das alternativas para se definir limite e se estudar a toxicidade dessas nitrosaminas desconhecidas é a gente conduzir um teste de Ames, né? Então, uma vez que um teste de Ames, uma nitrosamina, tem um resultado em teste de Ames modificado negativo, a gente consegue tirar ela do Court of Concern e classificá-la como uma impureza mutagênica como qualquer outra. Então, ali eu consigo utilizar o limite de 1,5 microgramas por dia, que já é muito maior do que os limites das impurezas nitrosaminas conhecidamente carcinogênicas, né? Então, é uma alternativa. Aqui no Brasil está super difícil de encontrar laboratórios que se adequaram para isso, então ainda existe essa necessidade. Caso vocês precisem fazer um teste de Ames para verificar nitrosaminas, a gente vai ter que seguir, muito provavelmente, para fora. Posso falar? Claro, Que beleza, querida. hein? Não, Agora posso ir embora. Já fiz a minha participação. Eu tenho vários adendos antes da gente entrar no piano de fato. O primeiro é que a Maria acabou de falar uma coisa importante, que é sobre tirar do limite, né? Tirar do grupo do Court of Concern. Você pode olhar aqui, ouvir o que a gente está falando e falar, mas para que eu vou fazer Ames se hoje já tenho CPCA, então grande parte do CPCA eu posso jogar para 1,5 dependendo da sua estrutura química. Mas aí tem que lembrar que, e se você não estiver dentro desse grupo? Se você estiver na categoria 2, categoria 1, aí você está lascado. Então, a alternativa é tentar, de fato, fazer o teste de Ames para observar se você tem ou não aquela mutagenicidade esperada, e aí dessa forma você conseguiria reclassificar a sua molécula. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu ia adicionar aqui na discussão é Ames, eu até falei aqui no começo da historinha do Bruce Ames, ele desenvolveu esse método para ser um método de bancada muito mais rápido, que demora... Acho que hoje em dia deve demorar até uma semana, dependendo do laboratório, porque toma-se um tempo em produção de meio de cultura, bactéria de crescimento e tal. Mas, em teoria, é muito rápido. Não, é mais tempo por conta das vários controles que precisa fazer e mas em modo geral, se for 15 dias é muito, porque na literatura dele mesmo, assim, eu tô falando o teste, não é o laudo dado. O teste, o estudo em si é muito prático, comparado com o que deveria ser no passado, considerando estudos de carcino mais complexo. Então, assim, é muito mais rápido, né, de fazer esse estudo. Então, ele foi desenvolvido para isso e foi construído. A história do Ames, do experimento Ames, foi determinado para ele ser o padrão ouro em análise de mutagenicidade. Ponto. O problema ainda com o que a Iris falou. Chegou-se o momento que vários outros experimentos estavam dando resultados contraditórios em relação ao potencial dessas moléculas. Então, a gente fazia outros estudos de genotoxicidade. A molécula não era positiva em Ames, mas em outros estudos de genotox ela apresentava algum potencial. E aí começou a ter várias discussões a respeito sobre isso. Inclusive, mesmo o Ames sendo o padrão ouro do que se a gente, dentro de um desenvolvimento de um novo fármaco, dentro do caminho para chegar e colocar um medicamento no mercado, um dos ensaios pré-clínicos obrigatórios é o teste de Ames. Ele é o padrão que vai fazer com que seja divisor de água se você vai evoluir com essa molécula para novos estudos ou não. Então, não é só no contexto toxicológico que a gente está falando aqui de impureza. Quando a gente está pensando em drug discovery, Ames também é utilizado, porque ele é mais rápido e mais barato. Só que começou a gerar problema, porque ele não estava mais pegando as moléculas da forma que deveria pegar. As nitrosaminas. Nitrosaminas, em específico, né? E aí gerou-se toda uma discussão, e aí nos últimos 2 anos ou 3 anos, tem uma série de literaturas, inclusive se vocês quiserem episódio sobre isso, deixa o comentário aqui, que vai confrontar, inclusive o CPCA tem muito a ver com isso, porque parte de um estudo anterior a esse que analisou a fundo todas as moléculas que tinham Ames, todas as nitrosaminas que foram testadas em Ames, a LASA fez essa análise, e aí considerou quais são os gaps, o que faltava, quais são as questões de
quais questões que são inconclusivas, o que dá para saber, o que não dá, o que deveria ser mais feito e o que não foi feito. Então, tem muita análise sobre isso, mas ainda hoje, depois de tudo que foi construído e com a modificação que foi feita do teste de Ames, que é o EAT, que a gente está falando, que é o método, a sigla, ainda se utiliza Ames como padrão ouro para avaliação de nitrosaminas. Então, o que os guias fazem, o que as agências aceitam você tem que fazer o Ames. Fazendo o Ames, a gente tem uma... Mas tem que fazer o Ames direito. E aí, dentro de todos os parâmetros que a Maria citou aqui, dentro do que é o método de Ames modificado, uma variável muito importante é a solubilidade, que é o que ela falou de como você dissolve o seu produto. E aí a gente tem problema dentro da indústria farmacêutica, de modo geral, com solubilidade em análise, das variadas formas. Até em HPLC a gente tem problema, em preparo de amostra a gente tem problema. Então, o paper que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso, porque a solubilidade, de fato, das moléculas dentro da indústria farmacêutica são difíceis. Solubilidade, de forma geral, não é um parâmetro físico-químico fácil de lidar para as análises, e muitas vezes ele não é solúvel em água, e aí você tem que solubilizar ele em solvente orgânico. A gente acabou de falar que DMSO é o mais utilizado, mas os guias permitem uma quantidade muito pequena. E aí, pensando que as concentrações, em alguns casos, são bem altas das moléculas para a gente colocar no estudo de Ames, você fica limitado. É claro que quem trabalha com química orgânica vai falar, mas DMSO dissolve tudo, até pedra. E é verdade. Isso depende do volume, né? Depende do volume e da característica do seu composto. Tem composto que não dissolve em DMSO. E você tem o risco dele interagir, inclusive, dependendo da concentração que você for usar, você começa a gerar interferência no seu experimento. O DMSO interfere também. São então, poucos casos, mas acontece. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece, e quando acontece, ferrou. Então, é aí que entra o problema. Entra o problema. E aí a ideia do trabalho aqui é avaliar outros solventes, se você pode utilizar a adição de outros solventes para quem está desenvolvendo o seu método. E você que está do outro lado aí, que você trabalha na indústria farmacêutica, você pode pensar, mas não importa, eu contrato uma CRO e dane-se. Ou até o próprio analítico, que não necessariamente está lidando com isso, mas vai pensar, vão me dar a informação e eu vou trabalhar com isso. Só que não, porque em teoria você deveria ser capaz de observar se foi feito um bom experimento ou não, inclusive sugerir para quando a CRO for fazer. Certo? É lógico, porque no final a responsabilidade é sua, meu Exatamente. amor. Então, você tem que monitorar o seu estudo, né? Exatamente. A empresa vai fazer aquilo que você aprovar em protocolo. Então, Exatamente. take care. Então, dito isso, a gente começa o PPano agora com essa introdução gigantesca que a gente já fez, que o Leandro falou para a Maria, que ela falou, o episódio vai ser curto, ou foi a Iris, não sei, né? É, eu que tomei E aí metade ele do falou, episódio. nunca é curto. Então, nunca fala só 5 minutos, né, Leandro? Então, o paper aqui, o Leandro vai colocar na tela aqui, vai tampar minha face aqui, ó, a face da Iris, eu não sei qual face que ele vai tampar, da Carol, mas ele chama Selection of Solvents and Positive Control Concentration for Enhanced Ames Test Conditions for Nitrosamine Compounds, certo? Devo dizer que esse é um paper, como eu falei inicialmente, simples, direto, o que é muito bom para quando você tem essas dúvidas e experimentalmente como deveria ser a ciência, ou seja, você tem uma hipótese que você tem que respondê-la, você faz os seus experimentos e responde. O problema é que muitas vezes as hipóteses são bem complexas e aí você tem que fazer vários experimentos para responder aquela única hipótese. Mas nesse caso, ela era uma... É simples e direto. É simples e direto, mas eu devo dizer que foi um paper confuso. Eu não achei que foi um paper bem escrito. Acho que a forma, né? Ele trouxe muita informação e aí eu acho que a organização dos dados fez com que não ficasse muito claro. Os resultados são claros, mas a forma como foi escrita faz você ter que voltar muitas vezes para cima para tentar entender o que está acontecendo. A gente poderia só fazer paper assim, né? Porque paper fácil de ler, a galera lê e entende. Paper difícil, a Spectra e o Pastelaria conseguem traduzir. Exato. E extrair as melhores informações. Exato. E aí, nesse paper, ele deu uma introdução, como a gente já falou aqui, então não vou repetir essa introdução. A nossa introdução foi melhor, Com inclusive. certeza. Isso não é mais nenhum profunda. questionamento. Foi mais profunda. Tem até mais superficial. história do Ames. Do Ames. Mas aí eles trazem um ponto muito importante e interessante, é que nos guias, os guias descrevem por que o desfecho entrou insolvente. Eles descrevem essa questão do método modificado, que a gente falou aqui, e eles falam que você tem que, no controle positivo, você tem que ter pelo menos 2 nitrosaminas conhecidas, né?
E aí tem muito dado sobre NDMA, porque todo mundo trabalha com NDMA porque sabe disso. Mas uma outra molécula que é descrita como um controle positivo bastante comum, que é a 1-ciclopentil 4-nitrosopiperazina, tem poucos relatos falando sobre ela, sobre como deveria ser utilizado, os métodos e a aplicação dela. E aí ela já tem uma questão de solubilidade diferenciada em relação ao NDMA. Eu acho que pode olhar até mesmo para a estrutura e perceber que o NDMA é pequenininho e não parece com IFAs. E já o Eu vou pedir para ela colocar a estrutura das duas ela aqui, já é ele vai colocar. maior e tem algumas características que demonstram certas semelhanças com IFAs e, portanto, com nitrosaminas derivadas de IFAs ou de E elas são impurezas. maiores, ela já é um pouquinho maior do que a Então, NDMA, acho que é né? importante mesmo a gente ter, existir, né, um controle positivo que mais se assemelha ao uso que a gente quer, que é para identificar o potencial mutagênico de nitrosaminas mais complexas. Então, acho que é importante ter alguém que é positivo, de fato, para mutagenizade como controle positivo, que se assemelhe mais àquilo que a gente quer, de fato, identificar. E Inclusive, não no só vídeo- isso, né? Mas o NDMA, ele é negativo para 2 cepas, né? a gente Então- vai falar sobre isso também. Pode É falar, pode algo falar. que tá comentando, né, no Isso. paper, mas como o NDMA ele é negativo, Você precisa de outro, né? outra coisa É. para falar que é positivo. Então, Isso. acaba tendo que usar 2. E o próprio guia cita que você ainda deveria ter uma nitrosamina derivada de IFA como a sua referência. Então, Também, justamente por isso. além desses dois, você deveria ter uma ali que é derivada de IFA. Então, quanto maior teria que ter mais o seu controle, melhor, né? E aí sim, aí é o que a Carol acabou de falar. Ainda tem uma limitação da própria cepa, que dentro das variáveis que a Maria citou aqui, a primeira que ela citou foram os tipos de cepas. Ela citou 5, 4 deles sendo de salmonela e um outro que é o WP2, que é E. coli. E eu esqueci de reforçar isso, mas a gente precisa fazer no mínimo 5 cepas. Isso. Esse é o estudo. Não né? é uma só, não. Atualmente, Na verdade, são 4 da salmonela e uma da E. Isso, coli. que são É isso, 5 que daí total. são 5, É. isso. E é isso que É tem que que- se fazer hoje. Para a EIMS está definida. No EIMS modificado No EIMS está modificado, definido. isso. No outro EIMS, no EIMS abrangente, Uma elas não variação, estão né? definidas. Então, você tem outras opções. Então, por isso é muito importante você fazer 5. Inclusive, no AIMS original, você pode não usar E. coli também. Então, Não precisa. às vezes, né? E aí, o que é interessante, isso é outra discussão legal. Se vocês quiserem, coloca aí, porque existem publicações citando qual a melhor cepa para cada tipo de desfecho que você quer procurar no contexto final. Então, existem discussões dizendo, será que eu precisaria não para nitrosamina, porque a gente acabou de falar que tem que ser determinado Essas, todas forma. elas dessa forma. Mas se você for fazer para uma outra análise em específico, qual tipo de cepa você deveria usar? Existem correlações assim. Então, se vocês quiserem, traz aí que a gente discute. Mas aí o que a Carol falou, falando um pouquinho sobre isso, que é interessante, é que as cepas específicas a 1535 e a 100, o NDMA é um ótimo controle. Os dois são um ótimo controle. Só que para as outras que a gente acabou de falar aqui, que é a 37 e a 98, não existem padrões bem estabelecidos que alguém vai lá e chancelou, falou. Existem nitrosaminas que são carcinogênicas são mutagênicas nessas cepas também, mas não existem moléculas nitrosaminas assim, chanceladas como o NDMA é para 35 cepas, né? e para 100. Então, o que se utiliza, inclusive, outras moléculas que a gente sabe que são, de fato, positivas nessas outras cepas, para poder fazer o controle. Infelizmente, não é uma nitrosamina, mas ela é um controle positivo adicional que você deveria usar. Então, se você for olhar lá publicações de teste de AIMS para nitrosamina do FDA ou de algumas outras que foram utilizadas recentemente, eles acabam utilizando controles adicionais para se garantir que o experimento está sendo certo. Beleza? E aí, o que o paper faz? Então, ele fala, bom, já que se sabe mais sobre NDMA, não se sabe muito sobre o CPNP, que a gente acabou de falar aqui, que a estrutura o Leandro colocou na tela para vocês, vamos estudar como que o CPNP vai... Se ele vai ser um controle positivo. Isso, como que vai ser a interação do CPNP com as cepas e em solventes diferentes, já que a gente tem um problema de solubilidade dele limitado entre água e DMSO. E aí eles testam, me ajudem aí, além do DMSO, acetona, metanol, DMF, acetonitrila e NMP, que Acetona, é N-metilmorfina.
Metilacetato. testam mais, Ah, acetato de etila também, não é? Metilacetato, a outra, É. lembra? Acetato de etila, cadê essa sigla Etileno, aqui? glicol, monometiléter. Monometiléter também, é verdade. E N-metil-2-pirrolidona. São Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 além do 7 além. DMSO e água. Inclusive, tanto o acetato de etila quanto o EGME são solventes que estão sendo discutidos na literatura há muito pouco tempo. Então, ele tentou aplicar para ver o que ia acontecer. Ele tá atualizado. Tá tentando Tá tentando testar estar. tudo o que acontece. Então, basicamente, o que ele fez foi tentar seguir o modelo que é o modelo De James modificado, colocando as 4 cepas de salmonelas que a gente falou aqui para poder avaliar o Ames nesses tipos de linhagem de salmonela e uma de Escherichia, para ver como é que seria o modelo. E aí ele brinca ali e ele faz várias combinações entre usar o NDMA em água e usar o CPNP em água com DMSO em porcentagens. E aí ele faz alguns controles positivos e negativos, que ele supostamente sabe que vai dar certo. Aí ele, no CPNP, ele adiciona uma parte pequena de solventes, desses outros solventes, para ver se vai ter resultado diferente do que eles estavam vendo em relação ao controle positivo e ao controle branco, que seria sem o solvente, mas com a molécula, né? Para poder analisar o efeito do solvente. E ele ainda também faz análises da concentração. Ele vai fazendo 2, 3 concentrações para analisar o tipo do resultado, para ver se ia precipitar ou não, se ia reverter muito ou não, para poder encontrar qual que era a concentração mais adequada para os experimentos. E claro, o que eu não falei aqui, mas a gente deveria ter falado, é que ele testa tanto em S9 de hamster quanto em S9 de rato. Que precisa, né? Se eles estão Exatamente. fazendo realmente modificado, tem que Exatamente. ser dessa forma. Exatamente. Então, eu vou passar para o Leandro aqui. E detalhe, como eles sabem que a 35 e a 100, eles com certeza sabem que a NDMA tem efeito, eles usam essas 2 cepas como controle positivo, inclusive, do resultado para ver o que acontece, e a WP2 também. Então, eles fazem testes separados. O teste experimental 1 é com essas cepas e depois o teste experimental 2 é com todas elas juntas para poder fazer a análise. E aí eles testam sempre com esse 30% que a gente falou, que é a quantidade de S9 Eles fazem também. corretamente, né? O teste Exato. James, eles estão seguindo o que Estão deveria seguindo fazer. bastante, fazendo a pré-incubação com 30 minutos e tudo mais. Eu acho que faz até sentido também utilizar, porque a gente sabe então que as cepas de salmonella TA15, 37 e a TA98, elas não são sensíveis aos efeitos mutagênicos do NDMA. Mas, na verdade, a gente tem essa informação em água em DMSO. Mas o que será que elas seriam sensíveis nesses solventes que eles estão propondo? Então, E será que o solvente teria um efeito Exato. não na molécula, mas o solvente Exato. faria alguma coisa? Então faz sentido eles adicionarem essas cepas que, de certa forma, a gente já entende que elas não são as mais apropriadas para avaliar a mutagenicidade, mas como a gente está modificando o teste modificado já, eles colocaram essas cepas no estudo também para entender de fato se elas são apropriadas de serem utilizadas ou não. Exato. Aí, em resumo, por mais que tenham diversas variáveis dentro, a gente pode separar o estudo em 2 grandes grupos, que é o grupo do teste de Ames daquilo que eu sei que de fato é mutagênico, então conduzir um estudo de Ames modificado da forma em que os guias propõem que deve ser feito. Com solventes propostos. Exatamente, tipo, tudo igualzinho, sem modificar absolutamente nada. Então, esse é o grupo 1. E eles querem comparar com o grupo 2, que é o teste de Ames modificado com esses novos solventes. E o intuito, então, é comparar. Será que os grupos desses outros solventes, eles apresentam ou não a capacidade preditiva do potencial mutagênico em comparação com esse aqui que eu sei que é? Exato. E daí eles fazem, então, uma comparação entre esses 2 grandes grupos, entre solventes conhecidos e todo o resto que eu já sei, e todos os outros parâmetros que ainda são aplicados no estudo de Ames modificado, mas com solventes novos. E só lembrando que foi interessante porque eles também tentaram analisar essa questão, porque eles sabem que tem cepas que são sensíveis e cepas que não. Então, eles reproduziram em todas, porque eles já estavam esperando algumas cepas terem atividade ou não. E apesar das cepas que não são sensíveis aparecer um pequeno aumento de mutação, ou seja,
reverteu ali, a gente acabou de falar, a Maria comentou como que funciona o experimento, reverteu a mutação, as bactérias começaram a crescer, mas não foi estatisticamente significativo. Então, eles continuam aceitando a ideia de que elas não são sensíveis. E por não ser sensível, inclusive quem está ouvindo aqui, não sendo sensível, se a gente fosse fazer esse teste de fato, você teria que adicionar um outro componente para garantir que o seu estudo tá correndo certo. Porque assim, é sendo negativo. Eu sei que NDMA não é sensível a cepa 1537. Aí eu fiz meu experimento e não apareceu nada. Eu vou falar, pô, legal, esse é meu controle positivo, tá certo. Não, porque seu experimento pode ter sido errado. Então, você tem que fazer de uma forma que alguém apareça positivo. Né? Então, aí tem outras observações em relação a isso. Mas é isso. Dois grupos. É importante também que ele seja negativo. Então, se ele der positivo... Você também vai desconfiar. Você tem que desconfiar. Alguma coisa E pode estar errada. outra coisa é que, assim, ó, deu positivo em qualquer cepa, é mutagênico e ponto, hein? Pelo amor de Deus. Não tem essa... Mas deu em uma, não dá nas outras 4. Exato, a gente faz um screening de cepas justamente para tentar cobrir diversos tipos de mutação, mas, assim, deu positivo, é positivo, acabou. E uma outra coisa, desculpa, só para antes a gente evoluir para os resultados, eles também mediram as concentrações finais do quanto que os solventes representavam no todo do que foi distribuído nas placas. Eu acho que não passou de 8 ou 9%, se não me engano. Então, esse foi a concentração máxima do solvente orgânico que estava na amostra, porque no final foi isso. No final, esse grupo 2 que a Iris falou, eles adicionaram intencionalmente uma quantidade extra do solvente para dissolver o produto. Então, a molécula que estava sendo testada, ela estava um pouquinho dissolvida em DMSO, mais um pouquinho do solvente adicional. E aí o controle negativo era o quê? Branco, era água. Então, para poder ver se tinha um efeito diferente. Porque se estava na água só e ele gerava mutação, significa que ele era mutagênico. Se eu adicionei o solvente, eu vou gerar muito mais mutação? Ou não? E aí ele quis tentar ver isso também, certo? E acho que uma coisa que faltou é por que é que a gente precisa entender qual que seria o impacto de mudar o solvente no meu resultado. Onde que ele, de fato, influenciaria nos resultados do meu estudo. Eles estão tentando entender se o solvente ele é capaz de inibir a ativação metabólica causada pelo S9 de rato ou de hamster. Então, na verdade, não é... seria, acho que, o mecanismo principal em que o solvente poderia interferir no resultado. Isso, no efeito que ele apresentaria sobre essa questão da ativação da enzima. Que, de novo, é necessária para comprovar a mutagenicidade da nitrosamina. Não é só sobre ter outra possibilidade. Exato, não é só sobre solubilizar. Exato. Afeta ou não, né? Exato. Isso. E aí, assim, tem as tabelas aqui, eu vou até falar para o Leandro colocar umas tabelas aqui para vocês, que aí mostra o que a gente já esperava. Então, as cepas que são sensíveis, de fato, teve mutações, assim, quase 50 vezes mais que o controle negativo e tudo mais. E as que a gente esperava que não tivesse sensibilidade, de fato, não teve sensibilidade. E, estatisticamente, o crescimento não foi significativo. Entretanto, porém, contudo, todavia, não obstante, eu vou pedir para o Leandro colocar a figura 1 aqui, vocês querem falar um pouco de como que aconteceu, mas não sei, mas a figura 1 mostra que o controle positivo, o controle negativo, que é só água, né, não gerou a mutação quando você compara com o número de colônias que foi revertido quando você coloca o componente que é o CPNP. Então, você vê que só a água tem uma quantidade que não teve uma resposta tão grande de reversão de colônias, enquanto quando você coloca com o CNP, ela mostra uma quantidade muito maior ali, né, de reversão. E aí começa a parte dos solventes. Na parte do solvente, como a gente falou que ia ser bem direto esse papeando, tem a figura número 2, com todos os solventes que foram testados. O primeiro ali que a gente mostra de novo é a água, que seria nosso controle negativo, que é o mesmo que eu falei da figura 1, inclusive. Então, mostra o número de revertentes, que seria o padrão que a gente tem que comparar. E quando a gente olha para o DMSO, por exemplo, para a adição de cetona, o metanol, o DMF, a acetonitrila, todos eles levaram a uma maior reversão, provavelmente não está impactando significativamente o modelo, né? Então, isso lembrando... Pode falar. Te cortei. Lembrando que
ter reversão é aquilo que demonstra que existe um efeito mutagênico. Exatamente. Então, não existir crescimento de colônia demonstra que o composto não foi capaz de fazer essa reversão no gene e, portanto, a bactéria continua não crescendo porque ela não tem o gene que precisa para ela crescer. E quando eu reverto essa mutação, a bactéria começa a crescer e eu, né, consigo contabilizar a quantidade de colônia que cresceu e que, então, eu consigo entender qual que é o potencial mutagênico dela. Isso. E aí, obviamente, é o que a gente vê. Então, tanto com o componente, com o composto sem nenhum solvente, que é a barrinha vermelha, que é o mesmo que eu falei anteriormente, ela reverteu a mutação, então ela estimulou o crescimento. Aí, esses solventes que a gente acabou de falar, DMSO, acetona, metanol, DMF, cetonitrila, também reverteram. Aí, o acetato de etila não reverteu. Significa que ele interferiu no experimento. E talvez é o que eles uma opção seria que provavelmente interferiu na questão da bioativação com S9. Logo, não teve reversão de mutação. Ou só ele não é um bom... Né, não solubilizou corretamente. Corretamente. Exatamente. Pode não ser necessariamente interagiu ali, mas... Mas que não é bom, a gente descobriu que não é bom. E aí o EGME, que é o etilenglicol, e o NMP também reverteram. Até aí, a gente poderia olhar para isso e falar, então eu posso utilizar todos esses outros solventes no nosso experimento, se um dia a gente pudesse necessitasse, eu não precisaria necessariamente usar DMSO, eu poderia usar outro. E aí eles foram medir a inibição na enzima da S9, que é a teoria que a Iris falou. E aí quando a gente compara lá, por exemplo, que é a figura 3 aqui do trabalho, quando a gente coloca só a molécula em água, não tem nenhum tipo de inibição, então que é aquele mesmo PC, a linha vermelha. E aqui é um problema que, apesar de ser um problema, eu não sei se eles explicaram direito, mas como eles fizeram uma nova figura e eles deixaram vermelho escrito water, confunde com o water do controle negativo anterior. Então, por isso que a gente falou que fica um pouco confuso. Mas o que ele está querendo dizer aqui desse water é a molécula só em água, sem nenhum tipo de solvente adicional, e você vê que não tem interferência na S9 porque tem reversão de colônia. E aí, quando a gente olha o DMSO também, o que já se esperava, porque a gente já sabe que DMSO é padrão, dependendo da quantidade que você usa. A acetona, o metanol, DMF e a acetonitrila foi bem interessante ver o resultado. O acetato de etila mostra aquilo que a gente esperava que mostrava, porque você tinha falado dele. Ele inibe o S9 que precisa para causar ativação metabólica. Então... Exatamente. E aí, só que o acetato de etila e o NMP, apesar de estar muito próximo, já está um pouco mais abaixo dos outros demais. E aí eles concluem dessa forma, pela concentração e tudo mais, que, dado a avaliação estatística, que ele já está significativamente sendo não compatível com o sistema. Isso. Ou seja, se você tiver que escolher no seu método, ou um dia que você estiver analisando, qual tipo de solvente utilizar, evita acetato de etila e NMP, porque esses dois, de fato, vão interagir com o S9, o complexo enzimático, e por isso você pode provavelmente ter um falso negativo. E aí, tendo um falso negativo, você não sabe que tipo de efeito que você está procurando lá ou não. Falso negativo é um problema, né? Esse é o pior dos problemas, né? E a gente achou isso bem interessante para compartilhar. Por quê? Porque trabalha uma variável do método de Ames modificado que a gente tanto discute. E é uma dor muito grande. E esse trabalho aqui mostra, de uma forma até eficiente, considerando que ele utilizou dois controles, que são os controles talvez mais utilizados e descritos na literatura, que é a NDMA e o CPNP, testando e validando, antes de testar o solvente, que o método deles era ok, porque eles conseguiram exatamente aquilo que a literatura já reproduzia sobre sensibilidade e não sensibilidade, e depois eles aplicaram a técnica dos solventes, e aí sim você consegue observar que, a partir de hoje, pensando no uso, não teria problema utilizar DMSO, acetona, metanol, DMF e acetonitrila, dadas as quantidades específicas, não vai colocar 50% de metanol, que você vai ver o que vai acontecer no seu teste, vai tem que ver o que precipitar é melhor tudo de solubilizar com o composto. Com o seu composto. E de preferência com a menor quantidade possível, né? Com o composto e com o meio, né? Isso, com certeza. É isso também. Sim. Tem o meio onde você vai cultivar a bactéria. E aí, querendo ou não, é um resultado também bem interessante para a parte analítica. Sim, sim. Que vai usar metanol, acetonitrila, enfim, lá para preparo das amostras, né? Então, opções. Tá tudo bem.
Exato. Se desse metanol e acetonitila ruim, eu ia ficar bem preocupada com o povo que tá tentando fazer método. Enfim, Não, mas com a é. recuperação desses padrões aí. Mas nas é interessante ver que quando eles testam com água, por exemplo, e sem nada, não tem a reversão. É uma reversão simples de um controle negativo que eles têm. Mas quando eles colocam, por exemplo, CPNP ali adicionado mesmo na mistura com água, sem o DMSO, já gera o efeito de reversão. Então, eles já sabem que um pouquinho o CPNP seria solúvel suficiente para poder gerar o resultado e o efeito. Aí, a hora que eles adicionam DMSO, adicionam acetona, eles não veem diferença. Continua acontecendo. Ou seja, entre aspas, não faria nem sentido para esse caso adicionar DMSO, adicionar metanol. Mas mesmo adicionando, não teve variação. Então, assim, não teve uma variação para mais nem para menos. Ficou bem parecido. E você observa isso quando você vê a coluninha vermelha, a verde, a roxa e a laranja, a preta também, que é o DMF, bem parecido. Né? Então, era água e mais um pouquinho de solvente. Eles dissolveram tudo em água para poder fazer parecido com o controle. Então, se você trabalha então, com isso, você já sabe como que você vai ter que lidar para poder pensar nos seus estudos e entender a relação do solvente no teste de Ames. Agora a gente tem que trazer outros episódios para falar das outras variáveis. Se as pessoas gostarem, a gente tem que achar umas discussões bacanas para falar das cepas, para falar Como é do feito S9, mesmo. do Ames. Trinchar Ames. Exatamente, falar um pouquinho mais de Ames, falar da história do Bruce Nathan Ames, né? Então, Você tá emocionado, né? Nathan, que ele eu notei uma se certa achou- semelhança. É isso, basicamente. Mas toda vez que eu vejo também alguém com meu nome, eu fico toda felizinha. assim. Tem outro pesquisador que eu gosto muito em Kinase, chama Nathaniel Gray. E aí esse cara eu falava, É caramba. Gray? Esse aí E é você Nathanael quase- mesmo, Aham. então assim, não é Nathan, é Nathanael Nathanael. mesmo. Então, é isso. Mais alguma coisa adicional pra gente falar sobre isso ou a gente pode já encerrar? O que vocês acham? Ah, eu tenho um negocinho pra falar. Fala. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Podia ser. A minha mamãe assiste quando eu participo, ela tá lá me assistindo. Nossa, então ela é mãe. Fofa, E ela fala, assistiu mais- fala que eu assistiu falo mais que igual várias ao meu pessoas. pai. Nossa, você é igual ao seu pai, Iris. Ô, mãe, acontece, eu né? sei. Ainda Sei, bem, né? eu divago Era o igual ele. esperado. Prova que meu pai é meu pai. Influenciou, Né? É. Não, eu só queria dizer que, apesar do teste de Ames modificado para nitrosamina ser muito importante para que a gente consiga, de fato, fazer uma avaliação do risco da presença dessa nitrosamina no produto farmacêutico, o resultado negativo no teste de Ames modificado para nitrosamina não indica que ela não tem potencial carcinogênico. Isso também é importante dizer. Não é porque ela é negativa no teste de Ames modificado que eu não tenho que me preocupar que ela não vai ser carcinogênica. Até mesmo porque resultado negativo no teste de Ames, a gente ainda controla essa nitrosamina no limite do TTC para compostos mutagênicos que não são parte do Court of Concern. Então, o máximo que eu consigo subir meu limite com um valor, com inclusive resultado negativo no teste de Ames modificado, é até 1,5 microgramas. Eu não consigo nada mais que isso. Eu só vou conseguir classificar de fato a minha nitrosamina como não carcinogênica, né? E controlá-la como ICH-Q3B, principalmente, Q3A, Q3B, se eu conduzir um outro tipo de teste, que é o teste in vivo de mutagenicidade, que também fica para o próximo episódio para a gente falar sobre isso. E que, caso favoreça as mentes preparadas. Não, mas esse é um ponto bom que você trouxe, porque, inclusive, quando eu estava lendo a questão da biografia do Ames, quando ele pensou em fazer o Ames, era um pensamento mais quantitativo. Era um pensamento mais de concentração inicial, de será que eu consigo estimar a potência do meu composto em mutagenicidade se eu colocar concentrações maiores? É que depois do contexto geral virou uma coisa mais qualitativa. Isso é verdade, né? Não, na verdade, não significa que o meu composto não foi mutagênico em 100 microgramas por placa, mas foi em 5.000. E daí eu vou falar, então... É pouco potente. Pouco É pouco potente. potente. dá Não pra existe dizer. isso. É mutagênico ou não mutagênico? Não- Você consegue não ver o existe dependência potencial da dose. comparativo, você vê lá o até mais, que as pessoas vão determinando, mas no final acaba sendo mais qualitativo do que quantitativo. Mas Em oposição a ao que ideia- acontece no teste de Ames, um teste de mutagenicidade em vivo, que é que aí existe você sim a consegue ver, dependência dose-resposta. Mas quem sabe algum dia alguém faz um Ames modificado do modificado, e aí Modificado. basicamente é isso. É.
Mais alguma coisa? Eu tenho. Então vai. Eu tenho uma recomendação da minha deusa, musa inspiradora de Ames, que é a professora Gisela Umbuzeiro, da Unicamp. Então, a Gi, que tá devendo... Tá devendo não, mentira. A gente que tá devendo. A gente Cobrando tá ao devendo vivo. trazer, a gente tá devendo trazer a Gi aqui. Eu recomendo o canal dela no YouTube, Gisela Umbuzeiro. 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 Acho que pode colocar aqui assim, né? Põe na mãozinha da Carol agora aí, Põe ó. na mãozinha da Carol. Aí, né, Leandro, por você tá favor. lascado. Tá lascado. Gisela Ih, Manda esse link, trabalho. Leandro, depois. É. Ela tem algumas aulas, ela é principalmente de toxicologia ambiental, mas ela fala muito do teste de Ames e avaliação de genotox. Ela desenvolveu um teste miniaturizado de Ames, o que facilita muito, porque ainda o teste de Ames, conforme a gente tem que fazer, protocolo OECD, em BPL, exige uma quantidade de amostras muito grande ainda. Então, a gente está falando aí... Se você for contratar um laboratório, eles vão te pedir inicialmente 14 gramas da nitrosamina. E precisa ser da nitrosamina, né? Não é do seu produto. Então, é bastante coisa. E aí, a Gi, com a sua equipe maravilhosa lá do LAEG, Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade da Unicamp, eles desenvolveram esse teste miniaturizado e que a gente consegue aí usar 25 miligramas de substância para fazer um screening. É lógico que aqui a gente está falando do modificado, tem várias questões que provavelmente ela não deve ter testado ainda, mas tem um potencial aqui para a gente mexer Melhorar. e Modificado no otimizar. modificado, no modificado, no modificado. Otimizar, eu acho que é modificado e otimizado. Vamos tocar, vamos propor isso. Enfim, então vou deixar aqui também pro Lê mostrar para vocês que vale a pena. A Gi é uma grande estudiosa nisso há muitos anos e para mim é a grande referência em testes de Ames que eu conheço no Brasil e no mundo pós Sir Ames. Exato. Então é isso. Mais alguma coisa? Mais algum lembrete? Alguma coisinha? Não? Então, Maria, redes sociais? Spectra Soluções Científicas, Instagram e LinkedIn e Pastelaria Podcast, YouTube, Spotify e qualquer agregador de áudio que você queira nos ouvir. Até a Maria tá com a língua enrolada hoje, vocês perceberam? Falou ali um LinkedIn. Mas é isso, então não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários. É muito importante que você nos ajude a continuar propagando a mensagem, estimulando que outras pessoas ouçam. Então compartilhe também os episódios lá no YouTube e no Spotify também. E não esquece de acessar as redes sociais como a Maria falou. Correto? Corretíssimo. Então, beleza. Se vocês quiserem mais alguma informação a respeito disso, não esqueça de deixar nos comentários que no próximo episódio a chama Iris vai estar aqui no meu lugar, no lugar a Carol vai estar no lugar da Maria, E a o gente Lucas vai vai estar sair de daquele outro férias. lado, e Valéria. aí Valéria vai estar daquele lado de lá. E A aí gente podia fazer um episódio Equipão, só, hein? equipe. Nossa, também a gente acho. vai falar Ia ficar sobre legal. o quê, hein? Aí vocês têm que não- pensar. se Eu quero for falar mal sobre da gente, Leste. tá Eu quero falar sobre Leste. Basicamente. Então é isso. Não se esqueça, como o Pasteur dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas e que alguma informação do que a gente comentou aqui seja o acaso que vocês estão esperando. Mas a gente deveria encerrar o episódio com uma frase do Bruce Ames, é isso ou não? A gente vai fechar falando que... Não? Não? Hoje Não, É ao contrário, você falou isso e aí por eu isso deu vou errado. falar, Deixa que eu feche esse episódio. Vocês tinham achado a frase.